Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje eu vou mostrar para vocês quais as ferramentas e materiais que eu mais utilizo na produção dos meus topos. Eu vou começar aqui por essa ferramenta que é a pinça. Com essa pinça a gente consegue pegar tanto a fita banana quanto pecinhas cortadas que são muito pequenininhas. Por exemplo, aqui esse personagem do Monstros S.A. Ele tem peças muito pequenas, como aqui na região do olho, essa parte aqui da cabeça, partes do dente, boca. Então são peças que você precisa ter um manejo mais preciso na hora de colocar isso daqui na peça. Então eu sempre utilizo a pinça para colocar cada coisa no seu devido lugar, para que não haja erro, para que não haja manchas de cola. Então ela facilita muito o trabalho de pequenos detalhes assim. E eu também utilizo ela para pegar a fita banana de um lugar e passar para outro. Porque quando a gente pega com a mão, a gordura que tem na nossa mão, a oleosidade da nossa pele, ela acaba transferindo um pouco para a fita banana, o que faz com que ela perca um pouco a cola. Então eu sempre utilizo para pegar a fita banana e para colocar detalhes na peça, essa pinça aqui. Eu comprei ela no AliExpress, ela foi na faixa de R$15, mas aqui no Brasil você encontra várias lojas vendendo essa peça também, que chega um pouco mais rápido. Lá no AliExpress demorou cerca de 15, 20 dias para chegar e foi nesse preço. Então você encontra ela aqui em vários locais, basta você conferir nas lojas disponíveis aqui no Brasil, para que você possa encontrar um preço melhor e um envio que vai te proporcionar mais agilidade, né? Então, super indico essa pinça. Outra peça que indico bastante é a Pick Me Up. A Pick Me Up é da Silhouette, então você encontra ela no site da Silhouette Brasil ou em lojas como Mercado Livre, até no Submarino, Americanas eu já vi vendendo dela. Ela custa na faixa de R$ 49,90, se não me engano foi isso mesmo. E ela serve para o seguinte, ela tem uma colinha aqui que você vai apertando aqui e essa colinha vai saindo. Que ao você apertar ela numa superfície, ela segura e você consegue transferir para outra superfície com mais facilidade. Então, para trabalho de pérola, trabalho com strass, ela é maravilhosa, porque ela te proporciona essa pegada mais limpa, mais livre e mais objetiva para transferir a peça para a sua arte, né? Outra peça que eu utilizo muito é essa faquinha aqui. Gente, essa faquinha ela é muito boa, eu comprei ela no AliExpress também. Ela foi na faixa de acho que R$12, R$10, não me recordo muito bem, mas eu comprei lá. E essa faquinha, ela é muito boa para quando, sabe quando você corta e não cortou 100% e fica aqueles papeizinhos assim que precisa ser tirado? Ela é ótima para poder tirar esses papeizinhos que ficam e para fazer detalhes quando for preciso. Ela tem um corte bem preciso. Então você consegue cortar direto aqui na parte que você quer, sem problema nenhum. Aqui eu apertei com pouca força, não cortou muito. Mas olha, ela tem um corte bem preciso. E sempre quando tem algum detalhe que ficou preso, alguma pecinha que ficou presa e eu não quero perder a peça, eu venho e passo essa faquinha na onde ficou preso e ela solta, corta normalmente, corta que é uma maravilha. E tira a pecinha do papel que ficou preso. Então eu sempre uso essa faquinha aqui para detalhes. Ela é muito importante para poder utilizar nos detalhes, para você não precisar usar a tesoura, porque a tesoura nem sempre ela chega num determinado lugar. Vamos supor, se tivesse agarrado um papelzinho aqui, ó, nessa camadinha aqui de trás, se a silhuete não tivesse cortado muito bem, o que eu viria aqui e viria fazer? Eu venho aqui por essa passagem e faço o corte aqui com ela. Então sempre que der algum problema num lugar onde não pode ser cortado com tesoura, que seria esse lugar aqui, ela faz um ótimo trabalho. Então eu não deixo ela de fora de jeito nenhum, sempre utilizo essa faquinha. E utilizo as tesouras aqui também, ó. Tesoura de corte geral. Eu uso as tesouras da Toque Cri porque elas são muito afiadas, eu gosto muito da tesoura deles.
Elas são muito boas, super recomendo. Essa aqui é para corte geral e essa aqui é para corte preciso. Então você consegue ter um corte já com a pontinha dela aqui, ó. Você já consegue ter um corte. Então, quando acontece de algum papel agarrar, alguma coisa também, e for coisa que dá para resolver com a tesoura, eu sempre uso essa tesoura, porque ela tem um corte muito bom. E a pistola de cola quente. Eu utilizo ela para produção das flores, para aplicação de pérola, e é uma coisa assim que eu acho indispensável, porque sempre tem alguma coisinha que você pode fazer com a cola quente. Independente da marca, independente do valor que você for pagar na sua, sempre vai ser útil. Eu utilizo essa aqui da UIA, porque ela me proporciona uma vantagem que ela pode trocar de bico, ela tem um bico mais fino e um bico mais grosso. Então, dependendo do tipo de trabalho, eu só venho aqui e troco o bico. Eu tô com ela há mais ou menos uns 6, 7 meses e eu tenho gostado muito dessa marca. Então, recomendaria essa daqui para vocês. Ela custou na faixa de R$ 198,00. É um precinho um pouco salgado. Então, vale a pena vocês olharem o custo-benefício e procurar também outras marcas, que com certeza vai ter alguma que te atenda com um valor um pouco mais inferior. Agora vamos aos materiais. Vou colocar aqui as ferramentas de lado. Vamos aos materiais. O material principal aqui para você utilizar para a fabricação dos topos é as fitas banana. Fita banana eu utilizo aqui duas espessuras. Essa daqui mais grossa, que ela tem 2,5 milímetros, e essa daqui mais fina, que ela tem aproximadamente 1,5 milímetros. Ela é bem fininha. Essa daqui eu comprei no site da Silhouette Brasil. É um lugar assim que eu sempre gosto de comprar, porque o rolo deles vem bastante fita. E eu não achei ela cara, eu não lembro o preço, mas foi um preço bacana que eu comprei na época. E eu gosto de comprar lá, porque é lá onde eu achei fita mais alta, assim. Porque alguns trabalhos eu preciso que ela seja mais alta. E essa daqui eu comprei em depósito de material de construção, porque eu não achava dela fininha assim em loja de papelaria. Então eu fui no depósito e achei essa daqui e ela tem me servido muito bem. E aqui eu vou mostrar para vocês duas coisas que eu utilizei essas fitas. Nessa boa aqui, por exemplo, ela é toda colada com fita banana, tá vendo? As camadinhas são coladas com fita banana. E a diferença aqui é o seguinte, a fita banana mais fina eu utilizo para poder colocar nas camadas normalmente. Mas quando eu preciso de que uma camada seja mais alta, igual essa cabecinha aqui, ó, ela tá mais alta do que a touca. Esse detalhe tá mais alto do que a touca. Então, nesse caso aqui, eu utilizo a fita mais alta aqui e a fita mais baixa nas outras partes. Então, eu sempre gosto de ter dois tipos de tamanho de fita para poder fazer esses detalhes com mais perfeição. E a fita dupla face comum eu utilizo para colocar o palito lá no trabalho. Seja o palito redondo ou palito de mexedor de café, eu utilizo essa fita daqui, essa fita dupla face, para colocar no papel e prender o palito lá. Outra ferramenta, outro material que eu utilizo muito, que é indispensável, são os palitos. Para coisas pequenas, tipo essa boa aqui, eu utilizo mexedor de café mesmo, tem até o preço aqui, ó, R$ 4,99 com 300 unidades. Então, eu sempre utilizo desses mexedores para as coisas pequenas. E quando é uma coisa maior, eu utilizo esses palitos da BWB. Eu tenho aqui ele com 28 centímetros, se não me engano. Isso, 28 centímetros. E ele com 14 centímetros. Esse com 14 centímetros eu ponho coisas menores. E o 28 centímetros geralmente eu utilizo para nomes, coisas que tem que ficar mais altas, posicionadas mais altas no topo. Então, os palitos são indispensáveis de você ter. Outros tipos de palito que eu utilizo aqui são os palitos coloridos. Eles dão um charme a mais no topo. Então, dependendo do que você for fazer, do tema que você for fazer,
valoriza muito o trabalho você ter um canudo colorido, porque vai dar um destaque no seu topo e vai valorizar com certeza. Então eu sempre tenho também esses canudos coloridos aqui para utilizar em topos para dar um detalhe a mais. Uma outra coisa que eu uso muito é o giz pastel seco. Eu deixo aqui meu giz numa caixinha, eu vou mostrar para vocês como que funciona aqui. O giz pastel seco eu comprei ele de 36 cores, se não me engano. E ele é um pozinho que você vai passando aqui o pincel. No caso eu utilizo um pincel de maquiagem mesmo para aplicar. E vai transferindo no papel, fazendo um efeito como se fosse uma maquiagem, tá vendo? Você vai utilizando ele e transferindo a cor para o papel. E eu faço isso em todos os meus trabalhos em camadas, porque ele dá uma proporção de cor muito legal. Aqui nesse personagem até que não destacou muito, mas ele todo foi sombreado com giz pastel preto. A Bu aqui, a roupinha dela foi sombreada com giz pastel rosa. Aqui, ó. Esses outros personagens também foram sombreados. Esse também. Então é um material que dá um detalhe a mais e deixa muito bonito o trabalho feito com ele. Eu tenho aqui também, que eu utilizo muito, as carimbeiras. Aqui, ó. As carimbeiras, eu tenho essas aqui da Toque Cri. Eu vou deixar uma foto aqui do lado para vocês verem alguns trabalhos que eu já fiz com essa carimbeira. Essa carimbeira a marrom eu utilizo para passar em árvores, a azul para passar em nuvens. E assim eu vou utilizando aonde eu achar necessário. Essa aqui é bronze e dourada. Nos próximos vídeos eu vou ensinar como trabalhar com giz pastel seco e com as carimbeiras. Mas são coisas que eu utilizo aqui bastante. E uma outra ferramenta que eu utilizo muito, que eu vou deixar fotos aqui também para vocês verem trabalhos feitos com elas, são as placas de emboss. As placas de emboss, você coloca o papel aqui dentro. E se você tiver a maquininha própria para emboss, você passa na sua maquininha. Se não tiver, você passa no rolo, que eu vou indicar aqui para vocês. Nas próximas aulas eu também vou mostrar detalhadamente como eu faço emboss nas minhas peças. Eu passo em um rolo de macarrão mesmo e a peça sai com o detalhe da placa. Então, se essa daqui tem bolinha, as peças não saem com bolinha. Essa daqui é efeito madeira, efeito ossinho. Essa daqui lembra aquele efeito de coisinha de carro? Não sei explicar, eu sei o que é, mas não sei dizer o que é, né? Essa daqui com flores, olha. Então são vários modelos, então de acordo, olha essa pra cauda de sereia, que linda. Então são vários modelos de placa, tijolinho, que você pode utilizar no seu trabalho e valorizar ainda mais o seu trabalho. Nas próximas aulas eu vou mostrar como utilizar e é uma das coisas que eu utilizo muito aqui. Utilizo também essa cola em gel. Gente, essa cola é muito boa. Essa cola você consegue colar acetato no papel com ela. E sem contar que quando você vai fazer a colagem normal de topos, igual eu faço aqui, fiz essa parte da boca toda colada, eu sempre utilizo ela, porque ela é incolor e ela tem uma secagem muito rápida. Então eu utilizo ela tanto para colar acetato quanto para colar as peças no topo na hora que eu tô fazendo. Muito boa essa cola. Outra ferramenta que eu tenho aqui é o aerógrafo. Eu vou deixar aqui para vocês uma foto de um topo que eu fiz usando um aerógrafo. E eu utilizo ele com as canetinhas. Eu tenho essa canetinha aqui da Cis e você coloca essa canetinha aqui dentro e com esse movimento você faz o trabalho com o aerógrafo na sua peça, né? Então uma peça que eu utilizo, mas que não é nada necessário, assim, não é nada de extrema necessidade. Se você puder investir, ele te proporciona um trabalho legal, mas não é uma coisa que eu uso sempre. Então não é uma coisa 100% necessária. As canetinhas eu uso não só
com o aerógrafo, mas também para fazer alguns detalhes. Por exemplo, aqui nesse personagem, ele tinha umas manchinhas, o desenho original tinha umas manchinhas aqui no corpo dele. Então, como eu não ia conseguir cortar peças tão pequenas, eu fiz essas manchinhas com as canetinhas. Da mesma forma, o olho dele, que eu achei que ficaria muito pequeno as pecinhas para cortar, e eu fiz aqui com a canetinha. Então é bom você ter um kit de canetinhas também, para que você possa fazer detalhes muito pequenos que não vão ser possíveis cortar o papel. Outra coisa que eu adquiri recentemente foi essa caneta de aplicar foil. Ela você liga no computador, ela é USB, e ela esquenta e você passa a caneta sobre o foil, fazendo detalhes dourados nas suas peças. Também não é algo que seja necessário para a produção, tanto isso quanto o aerógrafo são coisas que dão um detalhe a mais, um charme a mais no trabalho, mas não são coisas que são necessárias. As plaquinhas de emboss não são necessárias, o giz pastel seco, as carimbeiras, nada disso é necessário. O necessário mesmo são as ferramentas. Isso daqui são coisas que é para poder dar um brilho a mais no seu trabalho, para dar um diferencial mesmo. Então eu tô mostrando para vocês porque são coisas que eu utilizo nos meus topos, que vocês têm costume de ver lá na minha página no Instagram. Então essa canetinha também adquiri no AliExpress e foi na faixa de R$100, se não me engano, R$100 com frete. E eu gostei muito do trabalho que ela faz, então podendo investir é uma boa ferramenta a se investir também. E por último, uma coisa assim que eu uso demais, que foi a melhor coisa que apareceu assim pra mim, foi essa cola de escola da 3M. Eu não faço mais a reposição da cola na base com aquela cola permanente acrylex, porque eu acho que dá muita bagunça, tem que ficar esperando secar. Então o que eu faço? Eu pego a minha base, limpo ela, não preciso lavar, eu só preciso tirar todos esses papeizinhos. Você vem com uma espátula, tira todos esses papeizinhos e aplica essa cola aqui sobre a sua base. Ela é instantânea, então a partir do momento que você aplica, você já consegue esperar aí 2 minutinhos e já colar a sua peça aqui, sua folha aqui, para poder mandar para o corte. Essa cola é simplesmente maravilhosa. A reposição das minhas bases eu só faço com ela, então eu acho que ela é super indispensável. Uma outra coisa que eu esqueci foi essa cola relevo. Com essa cola relevo aqui eu dou a profundidade para minha peça, deixando ela como se ela fosse mais real, como se tivesse uma película de vidro ou uma película de verniz por cima dela. Vou deixar uma foto aqui para vocês verem. Então é uma cola que é baratinha, então vale a pena você ter dela também. E no mais, gente, esses são os meus materiais e essas são as coisas que eu utilizo diariamente na produção dos meus topos. Como eu disse, algumas aqui são necessárias, principalmente a questão das ferramentas, fita banana, essas coisas. Mas algumas são um luxo que você pode acrescentar no seu topo. Mas se você está começando agora, não se martirize por isso. Esse tipo de coisa a gente vai comprando aos poucos, vai implementando aos poucos no nosso trabalho para ir valorizando. Se você não tem condição de comprar essas coisas no momento, não se preocupe, que você vai ver nas aulas que elas não são necessárias. Elas apenas dão um charme a mais no seu trabalho, tá bom? Então é isso, pessoal. Um beijão e até a próxima aula.